Olá, boa noite, meus amigos. Estamos de volta e hoje nós vamos bater um papo com o vereador Macrise, o líder da bancada da oposição em Ilhéus, que ao lado do vereador Augustão compõe a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Legislativa de Ilhéus. A gente vai bater um papo hoje com o servidor público do Judiciário, Macrise, e a gente vai dialogar com ele um pouco para ele contar um pouquinho da vida dele, obviamente, e também sobre o... Já até chegou aí, ó. Aqui. Fernando Botelho, um abraço. Um abraço, querido. Olha ele aí. Tá dando para me Tomei ouvir? até banho. Tá dando para Ó, ouvir legal, né? tá aparecendo aqui o Ricardo Tá ficando coroa, viu? 4.3. Rapaz, olha só, a galera que tá entrando aí, Jackson Silva, Edson, um abraço a galera, muito obrigado pelo carinho da boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai bater um papo com o vereador Macrise, servidor do Judiciário Baiano, Laís Lacerda também, um abraço, tá aí na área. Ô Macrise, você com essa carinha de menino novinho, você já com 4.3, tem muita história para contar, né? 4.4 mês que vem, viu? Fica a dica E aí. Coracoaquá, hein? Então, conte para nós aí um pouquinho da sua trajetória até chegar ao Legislativo, antes da gente entrar aí no processo do tema original, que é sempre bom a galera conhecer um pouquinho da história, né? Não precisa se aprofundar muito não, porque eu sei que você tem muito tempo de luta aí. De forma objetiva, Jefferson, boa noite, né, para Boa todas e para noite. todos que acompanham. Nosso companheiro Jefferson Josué, é um dos militantes mais ativos, que mais está presente, participando nas atividades do PT e da política em geral na cidade. E por isso, para mim, é motivo de alegria, né, de honra, em estar junto com ele nesse bate-papo. Vejam que nesse momento que ele poderia estar preocupado só em estar lá correndo atrás do voto, ele está preocupado em continuar o debate político e isso é interessante, merece nossos parabéns. Eu comecei, Jefferson, na verdade, já desde adolescente, né, lá meus 14, 15 anos, a gente já fazia abaixo-assinado aqui no Teotônio Vilela, reclamando sobre as ruas. E aí eu fui para a Pastoral da Juventude, que para mim foi uma ótima escola, né? Na sequência da Pastoral da Juventude veio os movimentos de associação de moradores. Fui presidente do Grêmio no ME, uma das maiores escolas do município, né? Em 94. Em 2003 foi quando eu fiz o concurso, né? Em 2005 eu fui nomeado para o Tribunal de Justiça. Eu sou digitador, né, do Juizado Especial, Pequenas Causas. E a primeira coisa que eu fiz quando eu tomei posse foi me filiar ao sindicato, né, ao Simpojude, do qual faço parte, porque era mais uma missão, mais uma militância para se fazer. Tive a honra de, por 2 mandatos, ser o presidente do colegiado estadual, né? Nosso sindicato tem as delegacias regionais. Essas delegacias têm cada uma seus delegados, são 110, 109 delegados, e eu tive a honra de, por 2 mandatos, presidir no estado da Bahia, né, esse colegiado. Fui candidato 4 vezes, né, de 2004 até 2016. Em 2016, a gente teve aí a alegria, a honra de ser agraciado com o mandato que a gente está tocando a serviço do bem coletivo. Maravilha. Ó, tá entrando a galera aí, quero saudar. A galera que tá entrando aí. Lucinéia, um abraço, grande Lucinéia. É, Aurora, Shake Deliver. Deixa eu ver aqui. Oliver Júnior também, um abraço, obrigado pelo carinho. E também tem aqui a história boa do candidato, é aquela que se confunde com a luta do povo. É isso mesmo, viu? O nome tá Drek, né?
Porque o pessoal no WhatsApp, no Instagram, Macris, bota o nome que às vezes a gente não consegue identificar aqui. Drake, Bela fala de Drake aí, escreveu que a história de Macris é Camila aí, ó. Camila, isso mesmo. É porque no nome aparece Mudrek. Ah, é porque Semudrek. é o sobrenome dela. Tem o Ah, sobrenome tá. dela. É E aí, você fez um resumão? diferente. Se- Você fez um resumão, mas é uma história muito bonita. E ela se confunde com a história de avanços, de melhorias para a sociedade ilhéense e movimento estudantil. Eu lembro que eu estava engateando ainda lá atrás, na década de 90, eu ficava vendo você pegar o microfone, você todo pequenininho pegando o microfone no carro de som, discussando. Eu falei, "Oh, o cara é danado, viu? Vai longe esse rapaz aí. Esse rapaz vai longe, não disse outro. Não foi assim, foi muito engraçado. No estado da Bahia, só eu e Isidoro fomos guinchados dentro do carro de som e saímos falando em cima do guincho. Aí, ó. Eu lembro daí, muito massa. Eu lembro de, 2017. eu lembro de outra história sua, você lutando no processo do Conselho Tutelar. E eu acho assim importante você falar um pouquinho dessa história. Que, assim, é bom a gente. É porque muita gente não conhece, vê só hoje o vereador Macrise, que, né, hoje, que principalmente quando você fica com aquele blazer bonitão lá, fica, né, não sabe quanto você comeu terra, né? E o mais importante, Gerson, até por conta da proposta do tema da sua live de hoje, é a gente justamente perceber que a vereança ela deve ser uma consequência de uma constância de lutas, né? Sim, Então a gente não caiu de paraquedas, acordou um dia, me deu vontade de ser vereador. Eu estou sem trabalhar, eu tenho condição, eu vou ali arranjar um emprego de 4 anos. A vereança é uma missão, né? sim, É um compromisso e eu vim justamente sendo forjado por muitos anos em todas essas lutas para a gente dar continuidade agora apenas em uma outra posição, sim, mas é a continuidade de uma luta, né? E os sim. conselhos municipais que foram para mim assim talvez a maior escola que eu tive, a minha participação nos conselhos municipais. Maravilha. Ó, Flavinha Ribeiro, um abraço, Flavinha. Tá dando audiência aí pra gente aí. Muito obrigado pelo carinho. Hoje a gente está batendo um papo com o vereador Macrise, o homem que tem uma história muito bonita de luta, em especial nos conselhos, mas também sindicatos, né? Imagine você chegar lá em Salvador representando uma classe no judiciário deve ter quase mais de 50 mil servidores, né? Na Bahia. Não, não. O judiciário baiano, né, porque aí Sim, tem as várias, né, os vários níveis. O judiciário baiano, quando eu entrei, tinha sim. 12 mil Ah, servidores. 12 mil. 12 mil Eu vi. servidores. Atualmente, a gente talvez não chegue a 7 mil. Né? Então, veio Sim. diminuindo. Por isso, ao invés do Tribunal de Justiça resolver o problema do cidadão, fazendo concurso e botando mais gente para trabalhar, o tribunal resolveu fechar comarcas. Então, foi fechando comarca Nossa. porque o servidor diminuiu, porque o juiz diminuiu. Então, hoje a gente tem aí pouco menos de 7 mil servidores no Estado. Isso é muito pouco, né? Porque sobrecarrega a categoria, né? E acaba, quem sofre é o cidadão, porque um servidor ele tem um limite, né? Físico, né? Para ele atender às demandas. Então, quanto tem menos, é ruim para a sociedade, porque demora, os processos vai se acumulando. Quero agradecer a galera que está entrando aí. Itamara, um abraço, grande colega Itamara, Sueli Júnior, Ianon Xavier, a galera. E a no... Yanomã Xavier. Uma crise. Eu ainda insisto um pouquinho antes de entrar no tema, porque eu acho que você tem também uma outra participação importante nas lutas. Foi no seu período que os estudantes de Ilhéus conseguiram o êxito de ter direito à meia passagem, né, e também acesso a alguns eventos, né, pelo meia passagem, meia entrada. Conte um pouquinho dessa luta, como é que foi, junto com o segmento. Historicamente, o Brasil ele foi consolidado muito em cima
de privilégios, né? De Sim, sim. grandes empresários que, além de ganhar o seu dinheiro, que é normal, sempre quiseram ter uma mais-valia grande demais, né? E colocar sempre o estudante, principalmente o estudante que gosta de conteúdos interessantes, que entende que ser estudante não é apenas sentar num banco de cadeira, numa cadeira da escola e ficar escrevendo e olhando para o quadro, mas tem todo um universo para poder ele também interagir. Né? E a gente vê, quando você tem um profissional que, após formado, que vai para o mercado de trabalho e que ele teve uma experiência de vida muito maior, que interagiu com todos os meios da sociedade, ele também vai conseguir ser um profissional melhor. Então, aqui em Ilhéus, a entidade que é mais histórica, que mais fez força nessa luta é a UESE. Né? Então, a UESE lá na década de 90, e aí tinha um pouco de participação da UBS, né, também participando, mas principalmente a UESE em Ilhéus, e aí fazer lembrar aqui dos companheiros Valério Bonfim, Sim, Adeilton Tutuca, né? sim, Nunca verdade, esqueço, verdade. tive o primeiro contato meu com a Adeilton, eu estava disputando o Grêmio do ME, companheiro Joselito Pedagogo, estudava comigo no ME, e eu disputando, nós fizemos uma assembleia no auditório do ME. Quando a gente está no meio da assembleia, chega Adeilton Tutuca, aquele tampinha igual eu, Aham. com o microfone, com o Luciano Campelo, com o Roger Sarmento, que mais uma galera e destruiu minha assembleia. Acabou com minha assembleia. E aí a gente quebrou o pau, né? Mas assim, a gente fazia essa disputa entre as escolas, mas a gente conseguiu se unir, a UESE ganhou força e a gente mostrou para, naquele momento, da necessidade, Negão Valdemir Conceição, né? E muitos desses companheiros nossos apanharam de polícia, né? Tiveram que sair correndo. Então, é importante para os estudantes saberem que hoje, quando eles usam lá a meia passagem no ônibus, ou uma gratuidade, né, ou melhor, uma meia também no teatro, no cinema, foi fruto de muita luta da companheirada que na década de 90 teve que fazer enfrentamentos duros com o empresariado, né, com Sim, sim. polícia, com as prefeituras. Lembro que com o Antônio Olímpio, né, a gente teve que fazer caixão, levou para a porta da prefeitura. E o primeiro ômega que teve em Ilhéus, na época lá que ômega era um carro chique, foi um carro de Antônio Olímpio que Valderico Reis deu. Então, assim, essa coisa, né, da promiscuidade não é nova e a gente vem enfrentando isso, não é de agora. Beleza. Ó, nós temos a audiência também do ex-presidente do Legislativo Ilhéense, ex-presidente dos vereadores do Brasil, né? O Joabes Ribeiro, uma figura Alto maravilhosa. presente. Ele tá te elogiando aí, ó, tá dizendo que Macris é vereador de qualidade. Eu assino embaixo, viu? Lene Obrigado. Silva também, Joabes tem todo o meu Lenival, respeito. Ave Maria, ali, Henrique, doutora Késia Souza também na área. Natival também na área nos assistindo. Muito obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando. A gente está batendo um papo com o vereador Macrise e a gente está dialogando um pouquinho da história da vida dele até entrar no tema que eu já quero pedir licença para você começar a falar aí. Como funciona o legislativo? Conta aí para nós aí. Bom, isso é muito interessante, Jeff. E também quero parabenizar você pela escolha do tema, porque mesmo as pessoas que têm um pouco mais de formação, né, que é graduado, tal, enfim, nunca teve a oportunidade de parar, ou as escolas nunca deram a oportunidade de estimular você a estudar e entender os Sim, poderes. Então, dentro dessa divisão dos poderes, né, o poder legislativo, na sua essência, ele tem duas funções básicas, que é legislar e fiscalizar. Só que nessa função básica de legislar e fiscalizar, quando nós estamos propondo e discutindo os projetos de lei, eu sempre falo, desde 2017, quando assumi, que as leis precisam ser mais humanizadas. Elas sim. precisam alcançar as pessoas de forma positiva. E não fazer lei, porque quando a gente fala em lei, a gente pensa em quê? Em regra e em Regras. punição. É.
né? A gente pensa em Verdade. regra e pensa em punição. Quando fala em lei, só que a lei, ela também é um instrumento de garantia de direitos, né? Então, Sim, é um instrumento também de fazer com que as pessoas sejam alcançadas de forma positiva, e que elas também se encaixem dentro do orçamento, né? Eu vou dar um sim. exemplo aqui, um exemplo prático. Dois exemplos. Em 2015, quando foi feita uma reforma do Código Tributário de Ilhéus para discutir o valor bienal, né? A tabela, esqueci o nomezinho que dá aqui agora, né? Que é a tabela geral da cidade que discute o valor bienal, que isso incide sobre o IPTU e sobre os alvarás. Ora, Sim. quando foi feita essa reforma que precisava fazer, mas não foi feito um estudo preciso de qual o valor de cada metro quadrado na cidade. E aí essa lei, que ajudou o município na arrecadação para equilibrar as contas, ela foi muito punitiva, porque você aí na Princesa Isabel, por Sim. conta dessa forma como foi feita, muitas vezes está pagando o preço do metro quadrado do terreno igual do centro da cidade. Não é justo, Verdade. porque o Verdade. valor não é igual. Então, foi uma lei que teve ainda algumas falhas no sentido de discutir amplamente e fazer com que houvesse uma justiça social de que o metro quadrado, no próprio Vilela que eu moro, né, o metro quadrado do terreno no centro do Vilela não pode ser o mesmo valor do metro quadrado lá próximo da escola Fabararipe. Então, Verdade. a gente precisa, isso é a gente legislar pensando de que as leis têm que ajudar as pessoas de forma positiva e de garantia de direitos, né? Eu lembro Sim. de que quando eu fiz a lei do desembarque legal em 2017, para garantir de que as pessoas pudessem descer do ônibus, as mulheres, os idosos e os deficientes, pudessem descer do ônibus a partir das 9 horas da noite, fora do ponto de ônibus. Por quê? Porque muitas vezes o ponto de ônibus está num lugar escuro, isolado. Sim. Então, garantir que o motorista tivesse a segurança de não ser punido ao parar em um lugar mais movimentado e tal. Eu não esqueço de que teve um radialista, por uma questão de ética, não tenho por que citar o nome dele agora, mas teve um radialista que falou: tanta coisa para fazer, o vereador gastando tempo fazendo lei para descer do ônibus fora do ponto. Então, assim, quem não anda de ônibus, muitas vezes, não compreende o que Verdade. é a diferença. Então, isso é você, enquanto vereador, quando a gente vai criar as leis e fiscalizar o executivo, a gente tem que pensar nesse aspecto. O que é que eu vou fazer para que a cidade esteja melhor e a vida das pessoas esteja melhor? Então, Sim. na essência, para início da conversa, né, Sim. ser o legislativo é ter a responsabilidade de estudar as leis, de pensar em propostas de novas leis e debater as leis que o prefeito traz. Que, por sinal, infelizmente, às vezes fica parecendo que é conversa de quem é de oposição, mas não é. Até porque, enquanto oposição, acho que eu sou um dos que mais ajuda, Mário, a fazer com que a lei seja feita de uma forma melhor. Porque não é mole o tanto de lei que chega para a gente. E você, alcançando aí, sendo meu companheiro lá de Câmara, né? Sim. Deus nos ajude. E o tanto de legislação, de texto que o Executivo manda para a gente com erros, com falhas, Imagina. faltando tudo. E muitos vereadores nem sempre param para poder estudar essas coisas. Então, legislar, ser legislador é isso. Estudar as leis, propor, votar, criar as leis e fiscalizar os atos que o executivo faz. Maravilha. Eu quero pedir desculpa aos amigos que estão nos acompanhando, que o meu aqui, não sei se você está vendo aí, quem está entrando, que travou aqui para mim ver, não estou conseguindo ver. E se você quiser saudar aí o pessoal que está entrando, que eu não estou conseguindo ver aqui, viu? Tá, tá congelado a imagem das pessoas que estão entrando. Ô, A gente Macris, vai ajudando, sim. Tem pronto. Kézia, que você já falou, Isso, Alessandro Andrade, né? Guto Ferraz, e massa. aí a gente vai ajudando aqui os Isso. demais. Vai entrando aí, se alguém entrar falando alguma coisa, você pode também
for pertinente ao assunto, vai ser interessante também contribuir. Macris, nessa conectividade de a Câmara com a sociedade, quem ganha é o todo, não é isso? Inclusive, Jefferson, é importante as pessoas saberem, porque ainda não está ativo e é uma novidade na Câmara. Na verdade, eu posso até mostrar aqui publicamente, por uma questão até de justiça, né, de que o presidente César Porto, eu sou conhecido lá como o vereador mais chato, né? Mas é um título que não tem um problema em carregar, porque é uma chatice para a coisa ajudar a funcionar melhor. E várias coisas que a gente conseguiu melhorar, modificar, eu tive o apoio do presidente César Porto, então acho que por uma questão de justiça vale a pena a gente dizer. No sentido, inclusive, do acesso. Eu criei, no final do ano passado, mais uma comissão permanente na Câmara. Então, para as pessoas que talvez não conheçam tanto, a Câmara de Vereadores, na sua composição interna, tem as câmaras permanentes para debater os assuntos que estão sendo propostos na lei. Então, tem comissão de saúde, de transporte, de educação, né, de legislação e justiça. Então, essas comissões é quem deve estar propondo as audiências públicas, os debates, para a sociedade participar. Infelizmente, não só aqui em Ilhéus, em todo o Brasil, são pouquíssimos os lugares onde tem uma participação mais ativa, mas eu não culpo a população por essa participação pequena, né? Porque muitas vezes a população não se sente parte do processo. Verdade. Muitas vezes ela vai até o local e não consegue com que a opinião dela seja ouvida, não consegue dar uma opinião de fato formal. Então, às vezes a pessoa fala, vai fazer o quê? Eu vou, não me ouvem, ou me ouvem e depois não bota nada no papel do que eu falei. Então, não me representa, né? Entendeu? Por isso, eu não concordo quando acusam a população. Não adianta a gente fazer audiência porque a população não vem. Se a população começar a se sentir parte, ela vai vir, ela vai participar. E aí, para motivar isso, eu criei mais uma comissão, que é a Comissão de Processo Legislativo Popular. O que é que isso significa? Jefferson aí na Princesa Isabel, individualmente ou com um grupo de amigos, pensou em fazer uma proposta de uma lei. Você, de repente, descobriu aí uma outra cidade que tem uma lei muito legal que trate de uma coisa que é interessante para Ilhéus. Você adequa para Ilhéus e apresenta a sua proposta nesta comissão. A comissão, claro, vai fazer uma avaliação e tal, e vai apresentar o seu projeto para ser debatido e votado. Claro que lá não vai estar autor Jefferson Josué. Sim. Como autor, o autor, nesse caso, vai ser a comissão. Só que na justificativa do projeto, vai estar lá dizendo que foi um projeto que nasceu da provocação do cidadão Jefferson Josué, ou da Associação dos Moradores, ou do Instituto A, Instituto B. Então, quando você faz isso, Jefferson, eu lembro quando eu cheguei há 10 anos atrás, a primeira vez que eu fui em Aracaju, eu voltei de Aracaju com a cabeça maluca, porque quando eu cheguei lá, na Orla de Atalaia, tinham várias placas colocando obra, aí citava qual era a obra, obra realizada a partir da proposta popular. Então, isso é, de fato, um orçamento participativo. É as pessoas estarem sendo parte dessa construção. Né? Então, nós em Ilhéus ainda estamos muito longe disso. Mas alguns poucos passos já foram dados, e esse da comissão é um que eu já cobrei ao presidente César para que ative essa comissão. Infelizmente, esse ano foi um ano muito atípico. Veio pandemia que suspendeu as atividades, aí veio agora a eleição, mas eu vou cobrar que antes de terminar esse ano, a gente já feche com a regularização desta comissão permanente de processo legislativo popular. Maravilha. Até a doutora Kézia está dizendo que seria preciso divulgar mais essa possibilidade da população participar, né? Acho massa isso aí. Faz parte de um exercício, né? De cidadania. Deixar o convite não só para a Kézia,
mas para todas e todos que acompanharem, que acompanham agora e que acompanharem depois, no momento, a Câmara de Vereadores ainda não está aberta ao público normal, por conta dessa Sim. questão toda da pandemia. Porém, toda quarta-feira pela manhã, a partir das 8 da manhã, é quando está acontecendo a sessão na Câmara e está sendo transmitida pelo Facebook ao vivo. Claro que lá não vai poder interagir, parar a sessão, para saudar, para dizer uma pergunta que alguém fez, mas é importante para acompanhar e qualquer cidadão, qualquer cidadã tem o direito Sim. regimental de solicitar o espaço na tribuna da Câmara para apresentar alguma denúncia, provocação, proposta, né, apelo. Então, e mesmo agora na pandemia, não tem problema. Você faz um documento simples, um ofíciozinho simples, dizendo, se não souber o artigo, nem precisa, pode dizer lá, conforme regimento da casa, né, solicita espaço na tribuna, na sessão, para falar sobre tal assunto. E aí a gente vai garantir o seu espaço para você falar. Claro que quem for falar tem que ter o cuidado, né? Sim. De que se você fizer acusação, tem que ter prova, né? Se É, você fizer provocação, é bom deixar por escrito. Então, aquelas questões que a gente precisa ter a cautela, porque você está dentro de um espaço institucional do poder público que tem suas formalidades e suas responsabilidades. verdade. Quero agradecer a dona Roseli e seu Kidemi, que está aí na área aí. Dona Roseli e seu Kidemi, você conhece muito bem o pupilo deles, né? O Vinícius, nosso companheiro Vinícius, está lá no Rio de Janeiro. Dona Sim, Roseli é mãe do nosso companheiro Vinícius. trabalho. É, verdade. Ô Macris, eu queria saber o seguinte, você citou aí as comissões, era um assunto também que a gente não vai deixar de abordar, no processo de montagem das comissões, e quais são as suas funções, suas funcionalidades. Conta pra gente aí. Ok. Isso é importante também as pessoas saberem, né? Então, Sim, sim, deu entrada um processo para poder discutir uma questão da saúde. sim, Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é a comissão por onde todos os processos devem passar, né? Então, chegando sim, lá, nós temos que avaliar esse projeto de lei, ele é constitucional? Já tem alguma outra lei no município que trata do mesmo assunto? Né? Como é que ele está na questão burocrática? Se ele estiver ok, aí a gente ou manda para a comissão de saúde ou chama a comissão de saúde para poder fazer um debate junto com a de justiça para discutir se tem alguma outra irregularidade, uma emenda para fazer e todo projeto de lei, mesmo que não esteja aparecendo no site da Câmara, a gente teve um problema aí que ficou um tempo sem aparecer os projetos, né? O cidadão pode, antes do projeto ir para votação, apresentar por escrito, né, uma emenda. Por exemplo, tem lá um projeto dizendo que é para construir mais 10 postos. Aí o cidadão coloca, olha, a gente quer colocar uma emenda que não adianta construir 10 postos se não tiver equipes. Então a gente quer que reconsidere nesse projeto de lei de que antes de ter os 10 postos, a gente quer que garanta de que tenha os profissionais contratados por concurso, tal, tal, tal. Pronto. Essa proposta vai ter que ser debatida e estudada para que o relator acate e coloque no projeto ou não. Então, isso sempre, veja que a gente está mostrando de que a participação popular é possível. Muitas sim, vezes, na maioria das vezes, é pouco utilizada. Né? sim, Então, por exemplo, uma coisa interessante que tem em Ilhéus, todo projeto de lei que tiver algum assunto sobre educação, por exemplo, a gente teve aí uns projetos, o vereador pedindo para inserir o assunto X na grade curricular. Antes sim, da Câmara votar esse projeto, ele, por obrigação, tem que ir primeiro para o Conselho Municipal de Educação, para o Conselho Municipal de Educação emitir um parecer opinativo, né, sobre sim, esse projeto de lei, para depois, então, a gente votar. Claro que, como é opinativo,
a gente pode acatar ou não. Porém, a gente tem que ter o cuidado de observar, porque muitas vezes o Conselho de Educação é mais técnico do que a gente. Pode ter Verdade. percebido, não percebeu. Então, essa composição, como é que funciona? Né? Nós temos hoje 12 comissões, 13 com a que eu criei. Cada comissão tem 3 vereadores. Quem quiser conhecer lá quais são as comissões e os vereadores, entre no site câmaradeilhéus.ba.gov.br. Se tiver complicado para decorar isso tudo, só é botar no Dr. Google, Câmara de Vereadores de Ilhéus, e a mania de digitador, né? Já fica aqui querendo digitar. Câmara de Vereadores de Ilhéus no Google, e aí vai aparecer. Logo em cima, onde na aba órgãos, tem lá comissões. Então, cada comissão tem 3 vereadores. Pela regra, como é que funciona isso? Você tem que respeitar as forças de composição partidária. Então, nessas 3 vagas, o partido que teve o maior número de vereadores eleitos, ele já vai ter uma vaga garantida. Né? E nessa proporção, e se tiver oposição formalizada, uma vaga tem que ser garantida para a oposição. Que, inclusive, eu fiz um fato nessa legislatura, agora nesse segundo período, e teve um vereador lá que terminou induzindo o presidente a erro tal, forçou a barra e fez as comissões sem respeitar a paridade, e eu, que já era oposição declarada, não fiz a composição, não participei do jeito que eu tinha pedido. Eu entrei com mandado de segurança, o juiz da Fazenda Pública deu favorável para mim, e aí eles tiveram que desmanchar e refazer todas as comissões de novo, do jeito que eu tinha mostrado que era o correto. Né? Então, você tem uma regra para fazer a composição. Né? Partidos que têm mais vereadores, bancada de oposição. Tem uma questão interessante aqui que Kézia está falando. Eu vou colocar isso na sequência. Enquanto você está citando aí, salda o pessoal que está entrando aí, que eu não estou conseguindo ver. Saldo para a gente Joana aí. Blessed, Joana, nossa companheira Joana aí, Um abraço. Juventude do PT. Um abraço, nossa Machado, Sayonara. Sayonara Machado. Isso. Sayonara Machado, que é o inverso. Eu sei quem é. Companheira lá do companheiro... Paulo Machado. Eu esqueci o nome dele, ele vai me xingar todo depois. Paulo Machado. Eu sei, mas eu não esqueci o nome dele, né? Ele vai me xingar todo depois. Então, assim... a figura ali foi meu diretor, gente boa demais. Figuraça. Foi meu colega, fizemos o curso de História. Olha ele aí, ele tá na área aí, ó. É ele, tá dizendo, é eu, Paulo. Apareceu aqui para mim. Figuraça, gente boa. Só foi ele falar que o nome dele apareceu aqui. Olha lá. Aí. Esquece. Doutor Wagner também apareceu aí, doutor Wagner. Wagner Aires. Val Cabral. Val Cabral, um abraço, querido Val. Sayonara então, mesmo. respondendo Kézia, é assim, Kézia. Como nós... A pergunta dela é interessante porque para você participar de uma determinada comissão, você não tem que ser especialista daquela área, você tem que ser vereador. Então, por exemplo, eu não sou enfermeiro, apesar de que eu me criei dentro de uma farmácia, sei fazer algumas coisinhas, mas eu não sou técnico de enfermagem, não sou enfermeiro, não sou médico, mas estou na comissão de saúde. Então, para compor as comissões, eu não tenho que ser técnico daquela área, eu tenho que ser vereador. Né? E aí, se a comissão tiver um debate de um assunto que sinta necessidade de ter uma avaliação técnica, então, nesse caso, a gente pede à presidência de que providencie, né, uma assessoria técnica para aquele assunto. E aí nós podemos, sim, ter uma assessoria. Essa assessoria ela pode ser gratuita, né, de uma faculdade ou de alguém que seja competente da área do poder público, ou a depender da demanda da situação, né, do tamanho da complexidade, pode, inclusive, ter uma contratação temporária para dar uma assessoria. O companheiro Joabes, por exemplo, que você citou aí, que estava na live, que é da área... a gente tem até que ficar aqui, porque ele é consultor aí
né, jurídico de várias câmaras de vereadores, Isso. para a gente não pisar na bola. Então, ele, por exemplo, que ele dá consultoria. Então, aqui em Ilhéus, eu, enquanto membro da Comissão de Legislação e Justiça, várias vezes eu dei lá parecer pedindo para ter um opinativo do setor jurídico sobre um determinado projeto. Então, pode ter um projeto que tenha dúvida, entrou um projeto lá e eu não estou seguro se o projeto realmente vai infringir uma lei maior, principalmente a Constituição, ou não. Então, antes de emitir o parecer, a gente pede lá para que tenha um parecer técnico opinando sobre aquela situação. Então, Kézia, a gente pode sim e deve fazer, porque a gente, enquanto vereador, pode não entender tanto de uma determinada área. Ó, entrou aí um companheiro, aí ó, tá vendo aí que ele tá dizendo aí? Mari Rodrigues. Teve Joab também. Opa, obrigado, Joab. Tá indo bem, hein? Bom aluno, né? Olha, Joabes esses dias a gente bateu um papo aqui. Assim, foi um papo muito. Na verdade, foi um seminário, viu, Macris, que ele deu pra gente aqui. Um seminário. Aí, depois ele permitiu, e até peço permissão a Vossa Excelência também, se permitir, pra gente colocar no YouTube depois da nossa live, para poder a galera assistir depois, viu? Totalmente aí, permitido divulgar onde você quiser e onde for permitido. Valeu. Aí, até hoje, a live de Dr. Joabes faz sucesso aí, viu? Até hoje o pessoal comenta. Teve outra pergunta aí. Vê se você consegue identificar, porque não estou conseguindo ver. É uma fala, não é uma pergunta. Ele coloca de que a Câmara deveria se fazer dos saberes das universidades, né? Porque a gente tem vários doutores, como a UESC. Então, Machado, em algumas situações, Sayonara, né, na verdade. Sayonara, está colocando. Tem, por exemplo, eu já solicitei ajuda do professor Sérgio, que é o professor de economia, né? Quando eu fiz, vou voltar de novo agora a pedir ajuda dele, porque eu faço um debate na questão do transporte coletivo e provoquei as irregularidades do cálculo para se fazer o aumento da passagem. Então, como eu não tenho experiência da área, então eu pedi ajuda ao professor Sérgio, que é doutor, é da área de economia. Então, nós tivemos muita participação da professora doutora Flávia Alessandra, né, que ela era a coordenadora do núcleo Comitê Mulheres da UESC. Então, ela foi fundamental, nos ajudou muito quando a gente estava trabalhando aí para reativar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, ela teve participação fundamental, ajudou muito. Eu criei a Frente Parlamentar de Política para a Mulher, né? Como a gente, infelizmente, tem 2 legislaturas sem nenhuma mulher, então eu tentei fazer esse trabalho. Então, assim, a gente tem o professor Josué, seu xará, né? Sim, Josué, sim, verdade. Que me assessora, me ajuda muito também. Então, nós temos, sim, né? Não existe, e aí eu acho que deve, sim, fazer esse debate, de uma coisa um pouco mais formalizada entre o ESC e Câmara de Vereadores. Isso realmente não existe, e eu acho que é um passo que pode ser feito. Mas sempre estamos solicitando contribuições, né, de pessoas da UESC. Eu acho que a academia e o Poder Legislativo podem fazer uma parceria virtuosa, né, para a sociedade. Com certeza. Ô Macris, ainda dentro desse processo de comissões, tem umas comissões especiais, né? Tem umas comissões que se cria em épocas extraordinárias, né? Que chama. Sei. Sim. Fale um pouquinho comissão também, que é importante o pessoal saber. Oi? Fale um pouquinho disso também, porque as pessoas precisam saber também. A Comissão Especial de Inquérito, né? Então, como é que funciona? Nós temos as permanentes, que aí o período todo, a cada 2 anos, né, você muda a diretoria, né, a presidência da Câmara, e assim também muda a composição das comissões. Então, 2017 e 2018
nós tínhamos lá o presidente, o vereador Lucas, e uma composição nas comissões. 2019, 2020, nós temos o vereador César Porto e outro conjunto de comissões. Os vereadores que estão compondo a mesa, que são 4, eles não devem participar de nenhuma comissão, a não ser que tenha alguma comissão que não teve nenhum vereador, e aí sim pode alguém da mesa, desde que não seja o presidente não pode de nenhuma, mas os outros 3, se tiver uma necessidade, pode compor. Aí, por exemplo, o ano passado, final do ano passado, eu provoquei para a gente criar uma comissão especial de inquérito sobre as vistorias do transporte coletivo. Qual o procedimento? Eu tive que conversar com no mínimo mais 6 colegas, porque para criar uma comissão especial de inquérito, você tem que ter 1/3 dos vereadores assinando o pedido desse requerimento para criar essa comissão. Como hoje nós temos 19 vereadores, então esse 1/3, 7 vereadores. Mas eu consegui aí 14 assinaturas, foi tranquilo. Mas tem que ter, no mínimo, 7 assinaturas, que é 1/3 dos vereadores. Feito isso, votamos no plenário o requerimento, aprovado ele, o presidente da casa monta, então, com os Falar em 3 vereadores. presidente, ó. Falar em presidente, entrou o presidente aí. Ednei Mendonça, Um abraço, do presidente. Partido. Vai continuar Passa seu falando. lobby aí. Não, salve o presidente. Batendo continência pro homem. E parabenizar pelo trabalho, né, de montagem de chapa, uma bela chapa, parabéns. Acho que vai ser bastante interessante aí. Com certeza. Então, Jefferson, para concluir da comissão especial, então a comissão, o presidente monta a comissão, respeitando também a proporcionalidade de forças, dos partidos e da oposição, como eu falei anteriormente. E aí a comissão tem um prazo. Eu só não tenho certeza agora se o prazo é 60 ou é 90. Se não me falha a memória, é 60 dias. Antes de concluir os 60 dias, se for necessário, aí pede mais 60 dias para concluir. E assim como a gente vê lá a CPI no Congresso, é semelhante. Vai pedir documentos, vai ouvir gente. Inclusive, eu estou cobrando, porque por conta da pandemia a gente teve esse problema todo, e até o momento não foi instalada a comissão especial de inquérito sobre as vistorias do transporte coletivo. E a gente precisa, porque tem muitos problemas muito sérios em relação a essas vistorias. Então, a comissão funciona dessa maneira especial de inquérito. Feito esse trabalho, entregou o relatório, foi votado, seja vitorioso ou não na plenária, a comissão se extingue, certo? Assim como se tiver um processo também de cassação, de denúncia contra o vereador, a mesma coisa. Tem que montar a comissão e ela segue desse mesmo jeito. Maravilha. Ó, agora conseguiu aparecer os nomes aqui para mim. Vou saudar mesmo atrasado, né? Ricardo Khrushchevski, lá de Itabuna, nosso companheiro, grande amigo querido. Engenheiro Pablo, Val Emplacadora, um grande amigo querido, um abraço, Val. Eu costumo chamar de um dos maiores documentaristas aqui da Bahia, chama-se Val Emplacadora. Engenheiro Pablo, Mari, Alex, professor Ednei, Railson. Um abraço a Railson também aí, que entrou aí. A gente está aqui batendo papo com o vereador Macris, ele está falando um pouquinho sobre como funciona o Legislativo Ilhéense. Agora é o seguinte, como o tempo está passando rápido, ó, já são 45 minutos quase de bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho de um projeto que há tempo... Não, viu? Não é conhaque nem não. É água com própolis. Que beleza, vixe, é horrível isso aí. Eu estou no cafezinho, o cafezinho para mim é melhor. Um abraço, Railson, e a galera que está nos acompanhando aí. Eu queria saber o seguinte, Daniel também entrou aí. Tem um projeto inovador que eu vi, não sei quanto tempo tem, mas tem pouco tempo. Chama-se Câmara Itinerante, né? Que a Câmara visita os bairros para fazer as sessões nos bairros. Fala um pouquinho da importância disso.
E se vai ter possibilidade. Agora não, né? Por causa da pandemia, mas próxima legislatura é importante ter ela de volta, né? Jefferson, esse é um debate que, assim, merece toda... Porque nessa legislatura não aconteceu a Câmara itinerante. Só que Sim, sim. a qualquer tempo, o plenário da Câmara pode aprovar, permitir, de que a sessão aconteça fora do espaço formal da casa. Então, qualquer vereador que provocar, olha, tem uma situação séria, né, no Teotônio Vilela, aconteceu lá um problema, e a gente precisa que a Câmara de Vereadores faça uma audiência, uma sessão lá. Independente de ter um projeto Câmara itinerante, então a gente no plenário pode autorizar e essa sessão acontecer, né? Sim. Só que aí o que acontece? Quando você faz essas sessões, aconteciam as sessões, um dos problemas que a gente tinha era a pouca participação de muitos vereadores. Esse, infelizmente, é um problema. É chato a gente, às vezes, ficar Sim, falando, sim, né? Porque fica parecendo que a gente está atacando os sim. colegas, tal. É ruim. Mas, infelizmente, às vezes, terminava não comparecendo. Segundo, não levava para esses lugares todo o rito normal da sessão, debatendo o projeto. Terminava sendo mais ali para poder a Câmara ir até um lugar, né? Fazer o bate-papo, ouvir algumas pessoas. Então, assim, eu penso de que a gente precisa motivar as pessoas a irem mais na própria Câmara, fazer audiências públicas, aí sim, né? Fazer audiências públicas para, de fato, ouvir a população e o que a população diz ser transformado em requerimento, em projeto de lei, em denúncia, né? Para poder, como eu falei lá no início, a população se sentir parte, né, dessas decisões. Então, é algo interessante, né, as Sim. pessoas estarem perto, mas o modelo, o formato, como já aconteceu em alguns momentos, eu particularmente acho que termina sendo um negócio que não flui tanto. E o que a vida moderna e a tecnologia agora nos permite, que é interessante, e que nesse segundo período agora está sendo feito, é a transmissão ao vivo pelo Facebook. Sim, Né? E essa sim. semana, pelo que o pessoal da comunicação da Câmara estava informando lá para mim, que eu fico o tempo todo empentelhando e cobrando essas coisas, né? As intérpretes Isso de é bom, viu? Libras. Não, as intérpretes de Libras, né? Teve um avanço enorme lá na forma tal, por causa. Eu fui primeiro secretário no primeiro período, né? Então, um monte de gente estranhou porque eu chegava lá na secretaria, não, isso não é assim. Isso... Ah, Macris, mas sempre foi assim, eu sempre fui assim. Mas se sempre foi assim errado, uma hora tem que mudar. E aí a gente foi ajustando, adequando algumas coisas. Algumas eu não consegui, outras eu consegui, né? Mas paciência. Então, a gente precisa ter essa transmissão. A transmissão está prevista para ser com a qualidade bem melhor a partir dessa semana. Então fica aqui o convite, né? Assistam. Porque diante do que vocês assistem, depois vocês podem mandar para a gente uma provocação, um pedido, né? Pedir para ir falar. Recentemente a gente teve lá Valério. Enquanto a gente de trânsito foi falar, teve duas pessoas lá quando aconteceu aí a invasão da maré no norte. Então foi falar. Então, a qualquer momento, qualquer cidadão, cidadã, pode pedir e a gente tem que deixar falar. Maravilha. Um abraço para Cláudio Evaristo, grande amigo. Cláudio Evaristo é de uma categoria, Macris, que está sofrendo bastante. Eu acho importante a Câmara voltar a tocar no assunto, a situação dos ônibus, né, da cidade aí. Tanto a população como os trabalhadores estão sofrendo muito aí com esse descaso aí que está acontecendo. E você, com essa comissão que você tem provocado, acho importante realmente colocar em prática. Entrou aí Indiara Rosa, quem foi mais aqui? Vê se você consegue identificar aí quem entrou mais A aí, que eu... última que entrou foi ela. A última que entrou foi ela. foi ela, Deixa eu né? Então, só esclarecer também, Jefferson. sim, Nós temos na cidade a lei orgânica do município, né? A lei orgânica é equivalente à Constituição Federal no caso da nação.
Para fazer qualquer mudança na lei orgânica, só quem pode fazer é a Câmara de Vereadores. O prefeito pode até mandar uma proposta, né, pedindo para alterar alguma coisa, mas é a Câmara de Vereadores que tem o poder de fazer a alteração. E aí tem um particular. Para fazer a alteração na lei orgânica, você também tem que ter um pedido assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Você tem que ter um projeto que seja votado em 2 turnos separados, né? Então, digamos, votamos a lei para fazer, nós fizemos a alteração dizendo de que não pode ter mais motorista sem um outro profissional acompanhando nos ônibus, né? Que é o motocobra. Nós fizemos essa lei, essa mudança na lei orgânica. Infelizmente, as empresas não cumprem e o prefeito não faz cumprir, né? Porque a obrigação dele agora é fazer cumprir. Então, quando nós votamos essa lei, votamos, digamos que hoje, primeiro turno. Aí essa lei tem que ficar fora de pauta, depois de votada. Após 10 dias, aí volta para a pauta de novo, para ter a segunda votação. Porque isso é o tempo, inclusive, de ter debate, discussão, provocação. E na segunda votação pode até ter uma emenda e ser feita alguma outra modificação nessa lei. Então, depois de votado, a alteração na lei orgânica ela não vai para o prefeito sancionar, porque não depende do prefeito sancionar. A própria Câmara de Vereadores é que promulga, né? E aí a alteração automaticamente já passa a valer. Diferente das outras leis, as leis ordinárias, que a gente vota os 2 turnos no mesma votação e a redação final, e vai para o prefeito votar, sancionar ou vetar. Então, depois que o prefeito recebe a redação final do que nós votamos, ele tem 15 dias para sancionar ou mandar uma mensagem de volta para a Câmara dizendo que vetou. Se ele não fizer nenhuma coisa nem outra, o presidente da Câmara pode promulgar essa lei. Então, tem todo esse trâmite que é interessante o cidadão, né, também saber, porque nós tivemos agora, por exemplo, uma votação de uma alteração até que eu fiz uma proposta e que já tinha passado dos 15 dias, o prefeito não tinha sancionado nem vetado e eu tive que usar de alguns recursos, de tensionar, de documentar para poder acontecer. Então, isso é importante. Sim, maravilha. Aí os nossos amigos estão vendo a importância de ter pessoas com conhecimento, preparado e qualificado como uma crise na Câmara, né? Para poder os trabalhos andarem e a sociedade tenha o benefício. Ô, Macris, essa conectividade que tem falhado bastante no sentido de a sociedade saber o que se passa na Câmara de Vereadores, com as redes sociais, com o advento da tecnologia, você acabou de explicar aí, falando sobre a sessão virtual que passa, né, no Facebook, dá uma melhorada, né, agora nos tempos atuais? Melhorou bastante, né? No primeiro período de 2017 e 2018, eu cobrei muito para se fazer uma licitação na área de comunicação. Terminou não acontecendo. Nesse segundo período agora aconteceu. Então, nós tivemos... foi um tempo curto, não foi no tempo todo que era o necessário, a licitação demorou, mas saiu. Então, a gente teve várias peças sendo publicadas nos programas de rádio, né? Porque é aquela coisa que eu falava no início, né? As pessoas precisam também ser alcançadas, ser provocadas, porque historicamente elas sempre ficaram fora do processo. Então a gente não pode achar que de uma hora para outra as pessoas falam, agora eu quero saber como é que funciona a Câmara. Primeiro porque o senso comum que foi colocado na cabeça das pessoas é que lá tem um bocado de gente que só está pensando em si, que só está querendo ganhar dinheiro, que não faz nada, que ganha no mole. Então, assim, pode até ter alguns que seja assim, mas o serviço não é esse e tem muita gente que pensa diferente disso. Então, o Robertinho Scarpita, que é o responsável pela comunicação, e aí como eu empentelho bastante, ele sempre mostra para mim, Macris, aqui ó, o Face tá legal, um monte de gente comentando, né, falando, tal. Então,
essa questão da tecnologia, né, nos dá uma possibilidade muito boa, e isso é muito importante. Pena que no Brasil a internet ainda não é democratizada de verdade, né? A gente viu agora na pandemia aí todo um debate de como ficou escrachado a desigualdade social. Ah, vai ter aula pela internet. E o povo da periferia, né? Que fica dependendo do Wi-Fi do vizinho, né? Que não tem uma conectividade boa. Então, ainda precisa dar mais esse espaço. Mas eu acho que os primeiros passos estão sendo dados e é interessante e está sendo bom. Maravilha. Tem aqui Macris, sim, tem mais Lima, algum aqui? Tina Lima entrou aí também. Um abraço, Tina. Uma crise, faltando 4 minutos para terminar, eu queria que você, rapidinho como passa, né? Você falasse um pouquinho das coisas, mesmo terminando, é uma legislatura que está terminando agora, mas eu acho importante, né, se falar do que ainda tem em pauta para se discutir, mesmo que não seja todos, mas algumas coisas interessantes a se discutir nos próximos meses, que falta para terminar a legislatura. Fique à vontade. Bom, o que nós temos assim que vai ser de maior importância nesse momento, tem alguns projetos do Executivo que trata aí do IPTU verde, né, algumas questões nessa natureza. Porém, o mais importante que a gente ainda tem para votar agora no segundo semestre é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Nessa Lei Orçamentária Anual é onde a gente vai dizer como é que o município de Ilhéus deve gastar o seu dinheiro para o próximo ano, né? A gente tem um desafio de que a arrecadação do município esse ano ela foi lá para baixo, né? Diminuiu muito. A gente não sabe ainda muito bem o ano que vem como é que será. Pode ser um ano um pouco duro, mas a gente vai ter que encarar e enfrentar. Então, fiquem atentos e atentas. Nosso gabinete, inclusive, Gerson, fica aqui também a provocação, a proposta para você. O que vocês entenderem ser interessante para a gente discutir e colocar como emenda ao orçamento do ano que vem é o que ainda tem de mais importante para a gente votar, porque o próximo prefeito ou prefeita, seja quem for, vai ter que trabalhar com o orçamento que nós vamos votar este ano. E esse orçamento tem que alcançar o povo. O povo tem que estar incluído e é assim, inclusive, que eu tenho procurado fazer. Isso é muito bom. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Às vezes tem as críticas ao todo da coletividade, mas sempre tem atores que se destacam, né? Lamentamos por não ter uma mulher, mas quem sabe em breve, ano que vem, terá uma ou mais mulheres atuantes aí na próxima legislatura. Ter mais de uma, viu? Isso, eu torço que tenha várias, porque é importante para debater a contribuição no processo. Vê se entrou alguém aí que eu não estou conseguindo ver. Júnior, entrou Júnior do Saque. Ah, grande amigo, Júnior do Saque. Um abraço, Júnior. Macris, do seu mandato, ainda tem 1 minuto e meio, fale um pouquinho mais do seu mandato, que é importante também para a população saber o que ainda está por vir aí desse ano ainda. Um abraço aí a galera que está acompanhando a gente, viu? Como a gente já entra agora na reta final, nós estamos com a consciência de São Paulo Apóstolo, né, de que a gente combateu o bom combate. Nós procuramos fazer, seja as emendas, os projetos de lei, sempre de maneira que alcançasse, como eu falei, as pessoas. Infelizmente, as emendas impositivas que a gente fez esse ano, né, para que a base da pirâmide estivesse melhor, o prefeito até o momento não cumpriu as emendas impositivas, né, que nós propusemos, que nós colocamos. A proposta do nosso mandato é um mandato popular, é um mandato que está ali bem próximo dos movimentos organizados da sociedade civil, com as instituições, com o fortalecimento da coletividade e da defesa de direitos coletivos. E assim foi a nossa luta para reativar o Conselho dos Direitos da Mulher. 30 segundos, viu? 30 segundos para você terminar. Agora são 20. É isso. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço a todas e a todos. Bom final de semana e até a próxima. E quero você lá na Câmara comigo. Vamos, em nome de Jesus, vamos estar juntos aí trabalhando. Muito obrigado, Macris, pelo carinho. Eu sei que você deu um time aí da sua correria para dar essa atenção para a gente. Muito obrigado a todos vocês do mandato e Tutuquinha vive em nossos corações. Presente.